Salve rapaziada, vídeos novo aqui pro canal, trouxe aqui um manga novo, o nome vai tá na descrição. O manga começa com o prota, olhando para o túmulo da sua mãe que está todo pichado, ele fala pra ela que ele voltou. O prota começa a falar sobre o passado dele, que o pai dele traiu a mãe dele com outra mulher, e expulsou a mãe ele e a irmãzinha dele. Ele disse que era uma noite de muita chuva, que a mãe dele estava ajoelhada implorando para ele deixar os filhos entrarem, que ela iria embora, mas ninguém abriu o portão. Então depois de tanto a mãe dele implorar, o portão foi aberto, mas o que saiu de lá foi um cachorro feroz. Para proteger ele e a irmã dele, ela foi atacada por aquele cachorro feroz. Depois daquele dia, alguém forçou a mãe dele se matar. Quando ele chegou em casa, ele ouviu os gritos de choro da sua irmã e o corpo da sua mãe. A irmã dele só tinha 10 anos, e ele só tinha 14. Depois disso ele teve que sobreviver, para proteger sua irmã. Então um homem com a faca querendo matar ele e sua irmã. Chegou um homem misterioso, e matou o cara que queria matar o prota, e levou o prota embora. Então se passou 10 anos. O reino de Roa sofreu com uma guerra. Invasores atacavam a fronteira. Eles eram quase invencíveis. O reino estava prestes a cair, mas um homem se infiltrou no acampamento inimigo e começou a matar todo. Nenhum inimigo podia parar ele. Ele matou o general inimigo protegido por vários soldados. Nenhum conseguiu parar ele. Esse homem era o incrível general do reino de Roa, Senhor Já. Ele era conhecido como Rei da Guerra. Ele salva o país quando estava em guerra. Suas contribuições foram lembradas por todos. Agora ele volta com sua honra e ira. Seus antigos inimigos serão capazes de suportar sua ira. Ele conseguirá vingança à sua mãe. Esse foi o passado do prota. 10 anos atrás ele foi humilhado, tratado como cão, sendo intimidado. Agora que ele voltou, a cidade inteira vai ter que se ajoelhar para ele. No cemitério entra um grupo de caras xingando o prota, falando quem permitiu que ele entrasse aqui. Então eles falam que Shanguguan pediu para eles quebrarem o túmulo dessa mulher e pichar escrito vadia. O prota fala que Shanguguan ela era a melhor amiga da sua mãe, mas a relação delas foram quebradas quando um homem apareceu. Esse homem era de uma família nobre. No Oceano Leste, a família Shen. Ele gostava da mãe do prota mesmo ela tendo 2 filhos. A mãe do prota era famosa por sua beleza, mas seu coração já tinha morrido. Sua mãe tinha uma velha casa que foi expulsa de lá. Para evitar problemas, Nala ameaçou a mãe do prota com a vida dele e da sua irmã, forçando ela a se matar para proteger seus filhos. Mas Nala não deixou eles em paz. Manda ao matar o prota e sua irmã. Mesmo depois disso ela não deixou a mãe dele descansar em paz. Mandou os capangas dela trancarem o cemitério. Hoje era o 10º aniversário da morte da mãe do prota e ela abriu o túmulo para deixar as cinzas de fora. Um dos caras falou que não ia bater no prota se ele saísse dali. Os 2 caras no fundo falam que hoje o aniversário do jovem Shen eram para eles estarem no restaurante. O cara manda o prota se rastejar para fora, senão ele vai quebrar as pernas dele. O cara cospe no túmulo da mãe do prota. Os outros começam a rir. O prota dá uma encarada e o cara fala que estava só cuspindo. O prota agarra o cara no ombro e joga no chão. O prota manda ele lamber o túmulo até ficar limpo. O cara no chão pede ajuda. O prota dá o prota balança a mão e dá um corte, mandando ele lamber o túmulo. O cara começa a lamber. Então do nada chega um monte de helicóptero no cemitério, carregando umas caixas vermelhas. Prota fala para eles colocarem bem aqui. Do helicóptero desce um monte de homem. Os caras se ajoelham saudando o seu rei. O prota manda eles continuarem. Aqui podemos ver que dentro das caixas tinha ouro. Um dos caras mandam eles construírem o túmulo de ouro. Os valentões falam que muito ouro, que fala bilhões de moedas. O prota fala que uma vez a mãe dele disse brincando que queria um túmulo de ouro para ela ter dinheiro para gastar no céu. Prota promete para sua mãe trazer Shanguguan aqui no túmulo dela e fazer ela se ajoelhar. Os valentões se perguntam quem e esse cara ele e tão rico. Os valentões falam para o prota que eles foram ordenados pelo ancião da família Shen para tranca o cemitério. Os valentões passam que o prota tá com medo do ancião porque ele é um grande lutador. O prota pisa no chão fazendo voar várias pedras e matando todo mundo, deixando só um vivo. O último valentão que sobrou pede para o prota deixa ele se explicar, mas o prota fala que não deixa ninguém se explicar. O rei da guerra mata o cara e pega um pedaço do túmulo e enrola no pano. Prota entra a lápide para um subordinado e fala para eles irem e se divertir, que hoje é o aniversário do filho da Shanguguan. Depois no restaurante, o prota desce do carro e fala que a antiga casa
casa da mãe dele ficava aqui, mas foi destruída para fazer um restaurante. Um subordinado fala para o prota que vai cuidar dos caras, mas o prota fala que ele mesmo vai cuidar deles, e manda ele volta para o túmulo. O prota entra no restaurante. As meninas ficam elogiando ele. Ele chega na mesa e joga a lápide em cima. Um cara da segurança fala para o prota que antes de entrar ele precisa fazer check em segurança, pede para o prota mostrar o cartão de convite. O segurança pergunta o que isso em cima da mesa e vai ver o que é. O prota fala que isso é um presente para Shenguan e para ela abrir pessoalmente. O segurança fala como o prota se atreve a chamar a madame pelo nome completo, pedindo para solta ele. Segurança pensa que o punho dele é forte para esmagar pedra, mas o prota segurou com Urashi. O prota solta e ele cai para trás. Cai Val na cabeça dele lá em cima. O segundo filho da família Shen pergunta pro ancião o que ele acha daquele cara. O ancião fala que o prota não consegue bloquear um único ataque dele. O segundo filho fala que muitas pessoas vieram se vingar da mãe dele, mas todas foram jogadas no mar. O segurança manda os caras matarem o prota. Então uma garota manda eles se esperarem. Ela se apresenta para o prota. A garota fala para o prota para eles beberem e se divertir e não brigar. Ela fica pensando que se ele brigar vai atrapalhar o banquete de noivado. Ela senta no colo do prota, mas se ele joga ela no chão. O prota fala que ela não tem o direito de olhar o que ele trouxe. Ela fala como ele se atreve a me derrubar. Um cara chega falando tantos homens vendo a Xie sendo intimidada. Ele bate no chefe de segurança chamado eles de inúteis. O cara pergunta se ela tá bem. Ela começa a chorar falando que o prota intimidou ela. O cara come a xinga o prota perguntando se ele quer morrer. Ele fala para o prota se ajoelhar e pedir desculpas. O prota se lembra da sua antiga casa, na onde ele brincava com sua família. O cara manda um homem matar o prota, mas o prota está sentado sem medo. O cara vai para cima do prota. Prota desvia, pega a lápide em cima da mesa e esmaga os caras no chão. As meninas ficam mojando guaraná para o prota. O segundo filho fala pro ancião que aquele cara parece estranho. O ancião fala que o prota é talentoso. Prota se senta e chama o cara. O cara fala para o prota se ele não sai, ele estava indo embora. Prota joga a lápide perto dele. O prota fala que ele queria matar ele, agora ele vai morrer. Ele se ajoelha. O prota começa a coçar na cabeça dele e ele pede socorro. O segundo filho manda o prota para. A garota fala para ele que o prota quebrou as regras do restaurante. O cara fala para o prota que ele desrespeita uma pessoa importante e manda ele tirar o pé da cabeça dele, mas o prota mata ele. O prota pergunta que estava mandando ele parar. O segundo filho comeu a treme na base. Ele mente falando que não foi ele. As pessoas de fundo começam a falar que o segundo filho está com medo. O ancião fala para deixar com ele. O ancião fala que subestimou o prota, que o prota consegue aguentar 10 sucos dele. O ancião fala que se o prota aguenta 10 rodadas com ele, ele vai deixar o prota ir embora. O prota fala que ele é o cara que mandou desenterrar o túmulo. O ancião fala para chamar os valentões que estavam trancando o cemitério, mas o prota fala que não precisa chamar eles porque ele matou todo. Ancião pergunta a quem ele. Prota fala que ele não está qualificado para a pergunta. O prota fala que se o ancião aguenta um soco dele, o ancião vai ser o vencedor. O ancião parte para cima do prota, mas o prota pega a lápide e joga em direção do ancião. O ancião é jogado para trás sangrando muito. O ancião pergunta a quem ele é. O prota se senta e pergunta se eles têm lumas de ágata. O prota se lembra quando tinha o pé de Roma no quintal da sua casa. O ancião fala que não importa o quão forte ele seja, que este é o domínio do Shen Badao, o líder do clã Shen, o lutador número 1 do Oceano Leste. Ele fala para o prota não se envolver em problemas. Shen Badao, o cara que gostava da mãe do prota quando era mais novo. O prota fala que tinha certeza que ele gostava da mãe dele, mas um dia o prota escutou uma conversa dele com a Shenguan. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscreva no canal, comenta aí que eu vou estar respondendo.